Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os presentes aqui nesta noite. Amém? Para mim é sempre motivo de alegria transbordante estar aqui com vocês. O Marlon Júnior disse que a festa está só começando. E está mesmo. Os irmãos se lembram das vezes que eu vinha aqui, muitas vezes preguei aqui para os irmãos, e eu disse: irmãos, um dia essa igreja vai dar a grande virada, e Deus vai abençoar e vai levantar essa igreja na força do seu poder. Está aí, glória a Deus. Então foi uma profecia válida, verdade? Deus falou, mas a festa está só começando. Agora que está quase tudo pronto, como disse o pastor Robson, se Deus quiser em setembro vai ser inaugurado tudo, mas aí vamos precisar encher essas lacunas vazias aqui, não é verdade? Superlotar de pessoas, salvas e não salvas, que estarão se alimentando da palavra de Deus, e essa palavra de Deus estará salvando ainda muitas pessoas para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Meus irmãos, eu estou pregando na minha igreja uma série de mensagens no livro de Apocalipse. E eu comecei no capítulo 1 e fui vencendo, capítulo por capítulo. Hoje eu já estou na mensagem de número 24 do livro de Apocalipse. E agora que nós chegamos no versículo 14. Ainda falta alguma coisa para terminar. Esta mensagem que eu vou pregar hoje é a mensagem de número 15, que está baseada lá no capítulo 7 de Apocalipse, versos 1 a 17. Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 17. O tema da mensagem que Deus nos dá para esta noite é: comemore a vitória da igreja. Amém? Quem crê que a igreja será vitoriosa, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então a igreja é vitoriosa, porque ela tem tudo para vencer. Primeiro que Jesus disse assim: olha, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E depois Jesus disse assim: todo poder me é dado no céu e na terra. E para encerrar, fechar com chave de ouro, ele disse: e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Que igreja bonita essa aqui, né, irmãos? Não? Amém não. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um templo. A igreja é vocês. Igreja bonita essa aqui, né, irmãos? Agora sim. Vocês são a igreja. Nós somos a igreja. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta igreja se reúne aqui neste belo templo, que foi construído para que se adore juntos. O povo de Deus adore junto na igreja de Deus. Então, irmãos, vamos ler esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 7. Dá para passar ali? Deixa eu ler naquela linguagem ali, que a minha tradução é um pouco diferente. Vamos ler todos juntos? É um texto meio longo. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Vamos lá. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar,
nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Da tribo de Aser, 12 mil assinalados. Da tribo de Naftali, 12 mil assinalados. Da tribo de Manassés, 12 mil assinalados. Da tribo de Simeão, 12 mil assinalados. Da tribo de Levi, 12 mil assinalados. Da tribo de Issacar, 12 mil assinalados. Da tribo de Zebulon, 12 mil assinalados. Da tribo de José, 12 mil assinalados. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, eu poderia fechar minha Bíblia, ir embora, dizer amém, fazer a oração e agradecer a Deus, porque isso já é uma mensagem, né? Mensagem maravilhosa. Deixa eu dizer para os irmãos um pouquinho aqui sobre o contexto do Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito para dizer ao povo de Deus que a igreja do Senhor, ela permanece. A igreja do Senhor, ela sofre, mas ela vence. A igreja do Senhor nunca irá à bancarrota. A igreja do Senhor nunca irá ao chão. O apóstolo João, naquela época, estava muito preocupado com a igreja, porque estava havendo uma grande perseguição. E os crentes servos do Senhor estavam sendo muito perseguidos. E a Bíblia deixa bem claro isto, que a perseguição era ferrenha, era feroz. E muitos morriam à espada, muitos morriam arrastados pelas ruas, amarrados e arrastados por carruagens, por cavalos. Outros morriam sendo jogados às feras, outros morriam sendo queimados, outros morriam sendo crucificados, e assim estavam se dizimando os membros da igreja do Senhor Jesus, a tal ponto de muitos dos cristãos
tiveram que se esconder dentro das catacumbas de Roma. E lá eles ficavam escondidos e ali eles se reuniam de uma maneira que ninguém poderia ver. Só os salvos, só os servos do Senhor se reuniam ali. E se fosse apanhado algum cristão naquela época do Império Romano, eles eram mortos, eram julgados injustamente, como Jesus o foi, e eram mortos. E muitos já tinham ido para a glória. Inclusive o apóstolo João, ele estava preso nesta época, lá na ilha chamada Patmos, aguardando o dia também do seu julgamento e da sua morte. Mas isolado lá da igreja, ele começou a se preocupar com os irmãos que estavam lá na cidade. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que vão matar todos? Será que a igreja vai acabar desta forma, Senhor? Será que vai ser o fim? O que vai acontecer? E a Bíblia diz que João começou a orar, orar e orar. E diz então a Bíblia que João foi arrebatado em espírito e foi levado aos céus para lá de cima ver o que iria acontecer com a igreja. E João então, na linguagem humana, escreveu coisas inefáveis que ele viu lá nos céus. É claro que ele não pôde escrever tudo que viu, porque é impossível para o ser humano compreender e passar isto através de uma palavra escrita. Mas tinha outro problema também. Ele não poderia escrever claramente, abertamente para a igreja, porque se alguém do Império Romano pegasse aquela escrita, dizendo que a igreja é vencedora, então aí é que a perseguição se tornaria mais ferrenha. E Jesus mostrou então que ele poderia escrever da forma como ele escreveu, na linguagem chamada apocalíptica. O povo que não tinha Jesus não conhecia essa linguagem, mas o povo de Deus conhecia claramente. Todos aqueles símbolos, aqueles sinais que João colocou ali, o povo de Deus sabia, porque o povo judeu era conhecedor da escrita chamada apocalíptica. E eles entenderam então a mensagem, e a mensagem é esta: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja nunca será tombada. Amém? Aleluias, glória a Deus. E foi assim e continua sendo assim. Até hoje a igreja é perseguida. Graças a Deus que no Brasil e em outros países nós não temos esta perseguição tão ferrenha, tão atroz, mas temos de outras formas, não é verdade? O diabo usa diversas maneiras de atazanar, tentar atazanar a vida da igreja e desestabilizar a sua obra aqui na terra. Mas Deus é poderoso e Deus está com a igreja. Jesus está com a igreja. Amém? Então o tema da mensagem para hoje é este: comemore a vitória da igreja, porque a igreja do Senhor é mais que vencedora. Amém? Então, para a igreja de Jesus Cristo, irmãos, não existe outro destino. Em quaisquer circunstância, aconteça o que acontecer, seja o que for, a igreja do Senhor sempre será vitoriosa em todas as circunstâncias. E eu quero dizer para vocês que o verdadeiro e espiritual Israel de Deus, que é o povo santo, hoje chamado igreja, esse povo faz parte da grande, da inumerável legião dos que são mais do que vencedores. Paulo mesmo diz: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Amém? Então, esta na terra, a igreja do Senhor, ela é selada para que seja protegida das pragas que expressam a ira de Deus sobre o anticristo e também sobre os seguidores do anticristo, os homens das trevas, os homens sem Deus, os homens que, ao invés de se curvarem diante de Jesus, se curvam diante das forças do mal.
Os fiéis desta igreja, a igreja do Senhor Jesus, em grande tribulação, sofre perseguição e morte, até pelo que tem feito. E através de toda a sua história, ela tem sofrido isto, esta perseguição. Mas ela nunca será derrotada. Amém? Interessante, irmãos, que João estava preocupado com aqueles que morreram. E quando ele foi levado lá nos céus, que ele chegou lá na glória, a Bíblia diz que ele viu todos lá, na presença de Deus, diante do trono da glória de Deus. Amém? E eles estavam com roupas brancas e resplandecentes, roupas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluias. Então, meus queridos, no texto de hoje, nós contemplamos a narração do triunfo dos dois grupos da igreja de Jesus Cristo. Tem dois grupos da igreja de Jesus Cristo: o grupo da igreja militante e o grupo da igreja triunfante. Amém? O grupo da igreja militante é aqueles que estão na terra, e eles estão aqui militando, eles estão aqui numa luta. E a Bíblia diz que não é luta contra carne e sangue, mas é luta contra as hostes espirituais do mal. É luta contra as trevas. Então, esta igreja militante, ela milita contra o mal. Ela luta contra o mal. E a igreja triunfante é aquela que já está no céu. Amém? Querem um exemplo? Irmão Zé Moreira, foi há poucos tempos para a glória, né? Ele está lá no céu. Irmãos, o irmão José Moreira está lá nos céus. O irmão José Moreira está lá nos céus. E todos os demais que morreram em Cristo. Pode dar amém? Amém? Glória a Deus! Aleluia! É isso mesmo. E João viu o número dos redimidos, e todos louvavam ao Senhor. Uns cantavam, outros oravam, e todos louvaram ao Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Oh, glória, aleluia! Lá nos céus, irmãos, os servos do Senhor estão louvando Ele. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, esses dois grupos da igreja do Senhor, a militante e a triunfante, uns na terra, outros no céu, esses dois grupos formam a única e verdadeira, não aquela entre aspas, mas a verdadeira igreja universal. O que é a verdadeira igreja universal? É a igreja de todos os servos de Deus espalhados sobre a face da terra, independente de cor denominacional. Não importa se seja batista, seja assembleia, seja presbiteriano, seja lá quem for, mas se for servo de Cristo, faz parte da igreja universal. Amém? Que é a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre toda a face da terra. Muito bem. Então, como é o tema da mensagem, comemore o quê? A vitória da igreja de Cristo. Comemorar por quê? Ah, sim, vamos tentar responder. Comemore em primeiro lugar, porque a igreja militante caminha para a vitória. Você, meu irmão, minha irmã, vocês caminham para a vitória. E eu também. Nós caminhamos para a vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Então, nós caminhamos para a vitória. Olha os versículos de 1 a 8 do nosso texto. Diz: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Depois de quê? Aí você tem que ir lá no capítulo anterior, que você vai ler sobre aqueles 4 cavaleiros: do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo. O cavalo branco simbolizando conquista, o cavalo vermelho simbolizando guerra,
o cavalo preto simbolizando, o cavalo amarelo simbolizando, o preto simbolizando a morte, e o cavalo amarelo simbolizando a peste. É isso que acontece neste mundo. São estas as pragas que são lançadas sobre a terra. E a Bíblia diz que o anjo estava pronto para lançar essa praga. Aí vem o outro anjo, enviado de Deus, diz: ainda não, espere um pouco, até que todo servo do Senhor seja assinalado na sua testa, porque estes viverão eternamente. Glória a Deus. Aí depois que isto acontecer, faz o seguinte: vamos detonar com tudo. Aí vem o grande julgamento. Amém? Aí, meu filho, é só Deus é que sabe. Mas ainda não. O que isso quer dizer? Isto quer dizer, meus amados, que Deus está dando um tempo para que a humanidade reflita, caia em si, abra seus olhos e se volte para Jesus, todos aqueles que continuam rejeitando. Se dobrem diante de Jesus e o reconheçam como seu Senhor, como seu Salvador, porque depois que Ele voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, aí não vai ter mais jeito. Amém? Glória a Deus. Por exemplo, os irmãos querem maior tribulação do que as que nós estamos passando nos dias de hoje? Talvez a gente não perceba. Mas para mim, pessoalmente, a grande tribulação já chegou, irmãos. Já está aí, e Jesus Cristo está à porta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando determinados sinais começassem a acontecer, que estaria muito prestes à volta de Jesus. Então o que a Bíblia fala? O aumento espantoso da ciência. Olha, só vou citar uma coisa. Já tem um grupo de grandes empresários nos Estados Unidos preparando um ônibus espacial para passear em Marte, levar muitas pessoas para lá, para passear em Marte, fazer turismo lá. E aí? É o aumento espantoso da ciência, não é? E isso é uma coisa que eu estou citando. E na área da medicina? E na área cibernética? E nas demais áreas? Em todas as áreas a ciência está crescendo estupendamente. E a Bíblia diz: quando o fim estiver chegando, o aumento da ciência será espantoso. Irmãos, e nós não devemos nos assustar com isso não. Porque Deus fez o homem sábio mesmo. Deus fez o homem para ele criar. Olha, se o homem não tivesse pecado, onde nós estaríamos? Todos lá no Éden, sem desavença, sem nada, maravilha. Mas o homem pecou, foi mandado para cá. Só que Deus preservou a inteligência do homem. E o homem é capaz de fazer muita coisa. Nós só não evoluímos muito mais ainda. Celular, né? Hoje você pega um celular, você fala com a pessoa aqui e vê a face dela na face da sua mão, né? Na palma da sua mão. Mas isso aí, desculpa o termo, é fichinha para o degrau que o homem já poderia estar há muito tempo. Mas é o pecado que atrasa esse avanço. Mas a Bíblia fala também, irmãos, sobre o aumento espantoso da imoralidade. Imoralidade. Há pouco menos de 15 anos atrás, quando se falava em homossexualidade, por exemplo, era aquele né? Hoje não, está aí aberto. E pasmem, os homens sem Deus lá da nossa política estão tentando enfiar a goela abaixo dos servos do Senhor. Costumes que não nos cabe aceitar, porque a Bíblia rejeita.
casamento de homem com homem. Aliás, não é casamento, é embromamento. Para mim isso é embromamento, isso não é casamento. De mulher com mulher, que negócio é esse? E se a gente bobear, daqui a pouco eles vão fazer, a gente vai pensar que nós estamos errados e eles estão certos. O que querem enfiar a goela abaixo? Nananina não, porque aqui está a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a palavra do Senhor não aceita isso. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que tomar a posição dada pela palavra de Deus. Não podemos aceitar passivamente o pecado. Mas o aumento espantoso da ciência, fomes, pestes, guerras, terremotos, meus irmãos, está muito próximo. E tem uma coisa, eu creio, e a Bíblia ensina isso, que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens, meus irmãos, quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo hão de ressuscitar, já com um novo corpo, um corpo glorificado, aleluias, glória a Deus, semelhante ao de Jesus, um corpo indestrutível, eterno, purificado por completo, porque lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra corrupção, amém? Os que morreram em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados imediatamente num abrir e fechar de olhos, e então se unirão os ressuscitados e os que foram transformados, e aí nós vamos subir para os céus, e Cristo lá nos esperando, e a gente cantando, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, ou saudai o nome de Jesus, amém? Irmãos, vai ser o espetáculo mais estupendo da face da terra, o maior espetáculo. E aí Jesus vai dizer para todos nós, vinde benditos de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor, para o reino que te está preparado, desde antes da fundação do mundo. Oh, glória, aleluia. Aí nós vamos lá, não vamos? Para a glória e honra do nosso Deus. E aí, depois que Jesus voltar, não vai ter esse negócio de segunda chance não, irmãos. Os que ficaram aqui serão já para o julgamento final. E pronto, serão julgados, condenados e lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, onde haverá pranto, ranger de dentes e ais. E aí, como diz lá Paulo aos Tessalonicenses, estaremos nós longe das tempestades do juízo de Deus para sempre com o Senhor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Então, nos versos, depois disto, a aparição daqueles 4 cavaleiros montados, um cavalo branco, no vermelho, no preto e no amarelo. A igreja militante, que é a igreja aqui na terra, ela é formada por todos os cristãos que lutam pela causa de Deus aqui na terra. A igreja militante é formada assim. E nos versos 2 e 3, nós temos a visão do cuidado de Deus com esta igreja, que está sujeita às tribulações terrenas, e o cuidado de Deus é este, para que ninguém se perca, porque Deus está protegendo. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a nossa torre de refúgio. Aleluias. Olha aqui, o verso 2 do nosso texto de Apocalipse, capítulo 7. Diz assim, e vi outro anjo subir do sol. O anjo saiu lá do sol, do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado que danificassem a terra e o mar. O selo do Deus vivo. Sabe que selo é esse? É o Espírito Santo que está aí dentro de você. Amém? Ele está em você, o Espírito Santo se move
movem você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então entender que importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Então aqui nós temos a visão do cuidado de Deus para a sua igreja. E quem são esses 44 mil marcados? Irmãos, esses formam o corpo total da igreja. São os remidos que vêm de cada nação e tribo, tanto judeus quanto gentios, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Isso aqui representa, esses 144 mil, toda a igreja do Senhor, em todas as épocas, antes, durante, depois de Cristo, a igreja do Senhor numa totalidade. Estão incluídos aí todos os seguidores de Cristo, ou seja, a verdadeira igreja universal. No Apocalipse não se faz distinção nenhuma entre judeus e gentios. Todos fazem parte do povo de Deus. Amém? Então esse número de servos, 144 mil, é simbólico. E não se trata apenas de alguns, mas de todos os filhos de Deus. Tem um grupo, que para mim não é uma denominação evangélica, para mim é uma seita, que diz, só 144 mil vão para os céus. Oh, conversa fiada. Irmãos, não é isso não. Esse número, 144 mil, é empregado para representar a complementação absoluta e mostrar que nenhum membro do verdadeiro corpo de crentes, de servos do Senhor, será perdido ou esquecido. Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E não tem esse negócio de essa terra aqui permanecer não, porque o apóstolo Pedro diz que essa terra se desfará em fogo, será queimada, os elementos ardendo se desfarão. Esta visão da marcação dos servos se aplica tanto a cristãos judeus quanto aos gentios, a todo o corpo de crentes. Então, 144 mil representam os eleitos de Deus sobre a terra, selados com o selo de Deus. Estes, todos eles, estão seguros. Não que estão isentos de sofrimento físico, mas seguros na proteção de suas almas, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Então, e em segundo lugar, comemore a vitória de Cristo. Por quê? Porque a igreja triunfante já recebeu a vitória. A militante, que somos nós, que estamos aqui na terra, estamos caminhando para a vitória. Amém? É Deus quem nos tem dado a vitória. É Deus quem nos tem dado a vitória. Aleluias, amém. Agora a igreja triunfante já recebeu a vitória. Ela já está lá nos céus, está nos aguardando. Amém? Os versos 9 a 17 diz: depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, aleluias, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos, todos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos, aqueles 24 anciãos, representando as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos que Jesus escolheu. 24 anciãos. E
todos os anjos, e os 24 anciãos, e os seres viventes. Quem eram os seres viventes? Aqueles 4 querubins e serafins que fazem a guarda do trono de Deus. E todos eles se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam compridas vestes brancas, quem são? E de onde eles vieram? Quem são esses de brancos vestidos? De onde vêm e quem são? De onde vêm e quem são? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue de Jesus. Por isso estão perante o trono, dizendo: honra, glória, força e poder ao nosso Deus, para todo sempre. Amém? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono, Senhor Deus, estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol nem calor algum, porque o Cordeiro, Jesus Cristo, que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Glória a Deus. A igreja triunfante já recebeu a sua vitória, e ela está lá nos céus. Este grupo do céu, a igreja triunfante, ela não será marcada, ela não está marcada com selo de proteção, porque esse selo valia enquanto estava aqui na terra. Lá já estão seguros, lá não tem perseguição, porque lá no céu não entra o mal, lá no céu não entra o pecado, lá eles estão já na eternidade da proteção de Deus. Glória a Deus. Então, lá já estão fora de perigo, já estão fora do mundo e na presença de Deus, porque foram vitoriosos nas suas tribulações. Ser fiel até a morte, disse Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. E isto é simbolizado por suas vestes brancas, brancas e brilhantes, que refletem a glória de Deus na vida de cada uma daquelas pessoas. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Todos os que foram mortos por amor a Jesus. Todos os mártires na glória foram selados na terra, agora no céu trajam vestidos brancos e trazem alegres ramos de palmeira nas suas mãos. Lembra da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Nós estamos lá diante do trono da glória de Deus. Você quer ter uma ideiazinha pequena, um pouco sobre o trono de Deus? Quando você chegar na sua casa, hoje ou amanhã, separe aí uns 15 ou 20 minutos e leia o capítulo 4 de Apocalipse, que você vai ver como é que é o trono de Deus. Capítulo 4 de Apocalipse. Aí você vai ter uma ideia de como é que é. É muito lindo. E eu vou estar lá, irmãos. E você vai estar lá. E nós vamos estar lá com todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os servos que já estão lá na glória de Deus. Jesus vai voltar e buscar a sua igreja.
Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Aleluias. Glória a Deus. A multidão incontável, diz a Bíblia aqui. Então aqueles 144 mil representam essa multidão incontável. Uma multidão que não tem jeito de contar. É muita gente, irmãos. Desde os tempos de Adão até quando Jesus voltar, todos os salvos estaremos juntos lá na glória, dizendo honra, glória, louvor, adoração, reconhecimento, aleluias, sejam dadas ao Senhor pelos séculos dos séculos, porque Ele é bom e as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. Multidão incontável, trajada de vestiduras brancas, símbolo da santidade do povo de Deus, porque Deus santifica o seu povo. O céu é um lugar especial para os servos de todos os tempos. Os que lá estão já receberam a coroa da vitória. Quando Jesus voltar, todos nós estaremos também recebendo a nossa coroa. E lá estaremos junto com eles para todos sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Toda a eternidade. O cântico no céu que vinha dos anjos. Você já imaginou, quando a gente canta aqui, é tão bonito, não é? Mas você imagina o cântico dos anjos. E o cântico daqueles servos que estão lá, que não são mais um canto imperfeito, mas um canto perfeito, nas tantas vozes diferentes, naquela grande harmonia, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aí eu me lembro assim, ó, aleluias, 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 aleluia, aleluias, oh glória. Meus irmãos, o céu é um lugar especial. O cântico no céu que vinha dos anjos e dos remidos é cântico de louvor, é cântico de ações de graças, é cântico de adoração. O sentido deste cântico é que a salvação que os remidos possuem vem de Deus, no seu trono e do Cordeiro. Já que Deus e o Cordeiro são os autores da salvação, não há poder no universo que consiga destruir a igreja, os remidos do Senhor na face da terra. Porque mesmo que morra aqui, abre seus olhos lá nos céus. Por isso que Paulo disse que para o crente, o quê? Morrer é vitória, é lucro. As palavras de João, na sua visão dos mártires na glória, certamente foram para encorajar os cristãos da Ásia e seus amigos, e a nós também, ao enfrentarmos o martírio no conflito entre as igrejas e as autoridades de Roma. E concluindo, a palavra que Deus dá para nós nesta noite, eu digo, o selo nos servos cristãos é a marca da proteção e posse de Deus. Ele os identifica com o seu culto e os põe fora de perigo. Você não corre perigo. Você não corre perigo. Você não corre perigo. Amém, irmãos? Você não corre perigo. Glória a Deus. Você não vai para o inferno, porque você já aceitou Jesus. Agora, se tem aqui, alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, ainda tem tempo. É hoje, é agora, que você precisa abrir o seu coração e dar sua vida para Jesus. Senão você não vai participar disso aqui não. Aí vai ser o contrário, lá do outro lado. E o outro lado lá, irmãos, é totalmente o contrário.
12.000 vezes 12.000 é igual a 144.000. Isso sugere o quê? Sugere a perfeição, e quer dizer que a igreja militante hoje será perfeita amanhã. Você não é perfeito, você é cheio de defeitos, você é pecador, você às vezes pensa o que não deve, fala o que não deve, faz o que não deve, mas o Espírito Santo fala lá no seu coração, você cai em si, vai lá no seu quarto, se ajoelha, chora, pede perdão, Deus perdoa, porque você não é imperfeito. Aliás, você não é perfeito, amém? Mas depois que passar para lá, aí você será perfeito. A Bíblia diz que Deus está nos transformando a cada dia de glória em glória, para que a gente chegue lá inteiro. Amém? Glória a Deus. Será que há hoje aqui alguém que ainda não faz, mas gostaria de fazer parte desta igreja vitoriosa e se alegrar conosco? Há alguém aqui que ainda não tinha recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que hoje entende a mensagem de Deus para o seu coração e quer dar sua vida para Jesus hoje?